Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, 3h15 da tarde, e a gente está aqui para fazer a nossa reflexão de hoje. Vamos ver a palavra de Deus, o que ela trouxe nesse domingo do Dia dos Pais, né? Com certeza, pelo que eu li aqui, é algo falando de pai. É Jesus nos mostrando que Ele é o pão da vida, que Ele é o pão que alimenta, né, a nossa alma. E aí a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de João, no capítulo 6, no versículo do 41 ao 51. Ao 51, né? As autoridades dos judeus começaram a criticar porque Jesus tinha dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." E comentavam: "Esse Jesus não é o filho de José? Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que ele diz que desceu do céu?" Jesus respondeu: "Parem de criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai e recebe suas instrução vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus. Eu garanto a vocês, quem acredita possui vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o manã no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, hoje a palavra de Deus vem falar sobre o pão da vida, né? O pão do céu, o verdadeiro pão da vida, aquele que nos leva à salvação. A palavra de Deus vem nos falar que as autoridades dos judeus, ou seja, os grandãos, a gente sabe muito bem quem eram os judeus. Os judeus, eles não acreditavam na divindade de Jesus. Eles não acreditavam, eles tinham Jesus como um qualquer, né? No mínimo, um profetinha que pregava ali a palavra de Deus, que falava de Deus, mas não tinha ele como filho de Deus, né? Os judeus eram o povo de Jesus. Jesus era judeu, né? E aí, os judeus começam a criticar porque escuta ali Jesus falando que é o pão da vida, que desceu do céu. Só que Jesus, para eles, você vê o desprezo com que eles já falavam de Jesus. Eles citaram aqui quem? Maria e José, né? Mas este Jesus não é o filho de José? Esse Jesus não é o filho de Maria, que conhecemos, que mora ali na esquina, né? Vamos se dizer na linguagem popular. Aqueles dois lá, aqueles pobretões lá que tem ali. Como é que ele está dizendo que é o Filho de Deus, que é o pão que desce do céu? Como assim? Como assim? Ou seja, Jesus, por ter vindo de uma família simples, José e Maria, pessoas simples, né, pessoas pobres, não podia gerar um santo, não podia ter um santo ali. Talvez se fosse algo dentro, no meio deles, da sociedade deles, que a palavra diz que as autoridades dos judeus, já está se dizendo, era gente grande, gente que tinha autoridade, para o sim e para o não, né? Tipo, um presidente, né? Um juiz. Então, autoridades. Mas quem é Jesus? Como é que Jesus, vindo de uma família tão pobre, vamos se dizer assim, está querendo dizer que é
Filho de Deus, que é o pão vivo do céu. E Jesus logo já sabe e diz: não levante falso, não me critique. Guarde as suas críticas, vamos dizer assim, né? Porque Moisés, ele pediu pão para alimentar o povo e o manã foi descido, né? O manã. Então aqui a gente vê a diferença do pão que alimenta a carne e o pão que alimenta o espírito, né? O pão que alimenta o espírito é o pão descido do céu, é o próprio Jesus vivo. Então, nós acreditamos na Santa Eucaristia quando ela é consagrada pelo Padre. É Jesus que desce naquele momento da consagração e se faz presente naquele pedacinho de pão. E aquele que acreditar será salvo. Aquele que receber acreditando será salvo, né? Porque são palavras de Jesus. É palavra de Jesus na hora da ceia, naquela passagem da ceia onde ele levanta o pão e diz: este é o meu corpo. E quando ele levanta o vinho e diz: este é o meu sangue. Ou seja, ele queria dizer, no momento, vamos se dizer assim, vamos colocar Pedro, que ele deu as chaves do céu a Pedro. Então vamos colocar Pedro para que fique mais entendido. Quando você, Pedro, levantar esse cálice aqui com vinho e você consagrar, eu vou descer do céu e me fazer presente aqui. Quando você levantar este pão, este pedaço de pão, eu vou descer do céu e me fazer presente aqui. A minha carne, o meu corpo e a minha divindade ficará presente, ou seja, eu venho me doar para vocês. Nós não somos merecedores desse mistério, não somos. Feliz de quem acredita, e a própria palavra, se você lê e relê, você vai ver. Feliz de quem acredita nesse mistério. Feliz de quem acredita. Aquele pão que a gente recebe, aquela Eucaristia que a gente recebe na igreja, na missa, na Santa Missa, ela é o corpo de Jesus quando ele é consagrado. Primeiro ele tem que ser consagrado. A gente não brinca, né? A gente não brinca de colocar pão e vinho e não acreditar que ali está o Senhor Jesus. Não. Existe uma consagração, existe uma ordem de Deus ali, para que Jesus se faça presente, né? É por isso que existe Eucaristia e existe ceia. A ceia são para as pessoas que têm aquele momento como simbolismo, ou seja, não acredita que Jesus ele está presente no pão vivo descido do céu. As pessoas, os protestantes, eles não acreditam. Eles fazem aquele momento de ceia como simbolismo. É uma lembrança da ceia de Jesus, né? Mas naquele momento a gente sabe que Jesus diz, levanta o pão e diz: eu sou o pão da vida. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Eu irei me fazer presente aqui. Então nós acreditamos nesse mistério, entendeu? É por isso que a nossa igreja é tão linda, porque a gente faz jus ao que Jesus quis. É a mesma coisa saindo de um evangelho e entrando em outro. Quando Jesus nos dá Maria como nossa mãe na cruz, que é retirado também por eles. Não acredita, não acha que Jesus deu Maria como mãe aos discípulos, ou seja, a todos nós, e deu os discípulos a ela como filho, né? Então, Jesus diz aqui que aquele manã que eles viram Moisés pedir, clamar, Deus abriu os céus e chovia maná. O maná é como se fosse pedaços de pão, parecia algodão. E aquilo alimentava a fome daquele povo, né?
O povo estava com fome, mas era fome de cansaço, fome da carne. Essa fome que a gente sente, né? A fome do feijão, do arroz, do alimento que alimenta a nossa carne, para que a gente possa se sustentar de pé, né? Então, aquele manã, ele veio, aí Jesus diz, o céu se abriu, o manã desceu, mas as pessoas morreram depois. Este pão que eu vou oferecer a vocês, você jamais morrerá. Ou seja, o pão que Jesus nos oferece é para alimentar a nossa alma. A Eucaristia, aquela bolachinha redondinha que se dá na igreja, na missa, né? É o alimento espiritual. Quando automaticamente eu recebo acreditando que é Jesus vivo. Quando eu recebo sem acreditar e sem entender, nada acontece. Eu não alimento a minha alma. Eu só alimento a minha alma quando eu acredito. Quando eu olho para aquele pedacinho de pão ali e acredito que Jesus desceu do céu e se fez presente ali. Então, quando eu recebo, tudo em mim muda. Aquilo que tiver de negativo dentro da minha alma, do meu espírito, é afugentado para fora. Fora de mim. Aquele desejo do pecado, aquela vontade de fazer coisa ruim, aquela vontade de aprontar com os outros, aquela vontade que eu tenho de matar, de esfolar, de fazer e acontecer. Aquilo sai de mim. Porque eu acabei de receber Jesus Cristo vivo. É por isso que a gente precisa vigiar para poder receber Jesus. Eu preciso saber o meu estado, como eu estou. Será que eu estou pecando? A ponto de ofender os mandamentos, eu não posso comungar. Eu não posso estar dando meu corpo a A, B, a C, chega lá e comungar. Um homem que é casado, ele não pode estar traindo a esposa e chegar ali e comungar com a sua esposa. Não pode, entendeu? Por quê? Porque é uma coisa fina, é uma coisa preciosa, é o sangue de Jesus que está entrando. Ele se faz presente naquele pão para saciar a nossa fome, a nossa sede espiritual, né? Mesmo sem a gente merecer. Ah, mas tu quer dizer que ali só vai santo? Muito pelo contrário, porque Jesus ele não veio para os santos. A própria palavra vem dizer, eu vim para os doentes, eu vim para aquelas pessoas que precisam de mim, que precisam de conversão. As que já estão na igreja achando que está convertido, achando que está... Beleza, mas eu vim foi para os doentes. Então existe os pecadinhos veniais que a gente tira no começo da missa, né? No ato penitencial, que é aquele ato do perdão, aquela parte do perdão no comecinho da missa, quando começa, né? Que a gente baixa a cabeça, fecha os olhos e canta o hino do perdão, né? Então, ali você pode tirar os seus pecados, pedir perdão a Deus pelas coisas pequenas que você faz, né? É um pecadinho é aquela briguinha em casa, é aquela coisinha, como é que se diz? O julgamento que você fez. Ah, Senhor, perdão, porque eu julguei aquela pessoa e não era o que eu estava pensando. Essas coisinhas assim. Agora, o pecado mortal, né? É aquele pecado pesado. É o adultério, né? É a fornicação. É o matar, é o roubar, é o destruir. É isso. É não amar o irmão, né? Que é o mandamento maior. Enfim, ele se faz presente naquele pão. A gente precisa acreditar nesse mistério. É fácil acreditar nesse mistério? Não. Não é fácil, porque não é fácil você olhar para um pedaço de pão de trigo ali e você acreditar dentro de você que é Jesus que está vivo ali. Mas é a palavra dele. Se você quer seguir a palavra, você tem que seguir o certo. Então eu tenho que acreditar. Né? Eu tenho que acreditar naquele mistério, porque é ele que está dizendo. Eu tenho que acreditar que Maria é minha mãe. Por quê? Porque ele deixou, antes do seu último suspiro, ele me deu ela como mãe. Né?
Ele deu ela a João, o discípulo que ele mais amava, João. Então a palavra ele nem cita o nome João, por quê? O discípulo que ele mais amava, o discípulo que ele mais amava é todos. Todos nós. Então, a partir daquele momento, a palavra diz que eles levaram Maria para casa e cuidaram de Maria até a sua morte. Então, Jesus vem dizer, aquele pão que desceu do céu era o pão que alimentava a carne, saciava a carne. É o nosso feijão de cada dia, é o nosso arroz, é a nossa farinha, né? Mas eu sou o que alimenta a tua alma. Eu sou aquele que transforma tudo em você. Se você tem algo de errado dentro de você, se você tem algo negativo, quando você vai à missa, que você recebe Jesus acreditando que é Ele, você sente um alívio na hora, você sente algo diferente. É mágico, você sente algo diferente. É por isso que nós não podemos deixar de recebê-lo. Né? Não podemos deixar de recebê-lo. A nossa alma ela fica frágil, o nosso espírito ele fica pesado com as coisas que acontecem, né? Então assim, as pessoas que são casadas, matrimônio, casamento na igreja, bênção de Deus, precisa levar esse mistério para a vida, os dois comungarem, né? Deixar de estar traindo, sabe? Se estiver traindo, fazer uma boa confissão e ir em procura desse alimento espiritual, né? É a força que está dentro de um e dentro do outro. Essa força junta consegue levar a família à frente, né? Consegue passar por cima dos obstáculos que vai vir. O casamento, ele tem os seus obstáculos, né? Dizem que com 5 anos o casamento tem uma crise. Eu duvido que essa crise exista se você colocou ele desde o dia que você casou na sua vida. Você casou hoje, a partir de hoje, nós vamos à missa, nós vamos comungar junto e nós nunca vamos deixar que esse alimento espiritual nos falte. É assim que funciona. É por isso que não pode acontecer. Acontece muito, né? As pessoas teimam e acontece muito e termina dando errado. Procure alguém que tenha a sua mesma fé, porque é uma coisa muito linda. Procure alguém que siga com você na igreja que você faz parte da sua fé. Não critico a igreja de ninguém, cada um acredita no que quer, mas é melhor cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Fique onde você acredita, mas procure alguém para dividir a vida com você, que faça parte da sua fé, que esteja ali para lhe levantar. Alguém que, quando você esteja fraco, lhe levante. Amor, eu não quero ir à igreja. Amor, eu não tô afim de ir para a igreja. Eu tô fraca, não tô querendo. Amor, a gente vai juntos. Tá precisando confessar? Eu falo com o padre, a gente confessa. Então, um tá ajudando o outro, entendeu? Um tá caindo, o outro tá levantando. Não pode ser de fé diferente, né? Vai virar bagunça. Quando você cair, você vai ficar caído. Porque a outra pessoa, ela não vai pensar em te levantar em cima da tua fé, mas em cima da fé dela. Enfim, é uma bagunça só. É uma bagunça só. Então, Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo. Quando você me encontrar, quando você olhar para mim, você acreditar que eu estou aqui, eu vou te dar a vida eterna. Eu sou a vida em você, né? Não é aquele pão que caiu do céu, não. Aquele pão que caiu do céu era o pão que alimentava a alma, o corpo, né? Aquelas pessoas estavam varadas de fome. Então Deus abriu o céu e mandou o maná. Mas aquelas pessoas morreram. Elas morreram na carne, Jesus queria dizer. Elas morreram na carne. Só que eu vim para que você não morra. Ou seja, para que o seu espírito
ele não morra, ele não vá para um inferno pesado de coisas ruins que a gente carrega, né? Se todas as vezes que a gente está angustiado, triste, a gente ir a uma missa, a gente receber Jesus acreditando que ele está vivo, a gente volta outra pessoa. Eu digo por experiência própria. Eu digo por experiência própria. Eu teve um momento da minha vida, no começo da caminhada, que eu tinha tempo, eu não trabalhava, tinha as meninas pequenas, eu não trabalhava, eu ia com as meninas para a igreja, eu ia todos os dias, eu moro perto da igreja aqui. Então eu tinha movimento todos os dias na igreja, e onde tinha comunhão eu ia receber. Aquilo era o meu alimento espiritual, aquilo me afastou muito da vida do mundo, né? Da fornicação, vamos se dizer, sexo fora do casamento. Quando você tem esse alimento espiritual, você nem pensa nessas coisas. Você não tem espaço para pensar nessas coisas. Então eu digo porque eu sei. Então eu passei coisa de 5 anos vivendo assim, comungava todos os dias. Depois eu comecei a trabalhar, quando eu largava de 5 horas, eu ia direto para a escola da minha filha, que é uma escola de freira, né, que tem aqui, e lá todas as 5 horas era celebrada a missa. Eu já pegava ela na escola e já ficava lá na missa. Então isso foi a minha força, eu sozinha, sem receber, ou se eu recebesse achando que ali era só uma bolacha, que aquilo ali era só um pedaço de pão, um simbolismo, eu não estivesse chegado até onde eu cheguei, né? Com certeza eu teria vivido uma vida normal, para o povo do mundo, uma vida normal. Um namorinho aqui não deu certo, vamos acabar, vamos tentar aqui, vamos pegar ali, vamos soltar aqui, né? Então Jesus está dizendo, eu sou o pão descido do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue jamais morrerá. Nós não morremos. Você precisa com urgência procurar entender esse mistério. Receber a Santa Eucaristia. Se você é católico, se você tem a sua fé já formada, procure esse mistério, né? Muitas vezes as pessoas vão à missa e ficam lá, né? Olhando. Às vezes é tanto homem que vai ali, tanto homem. Aí você pergunta, será que esses homens eles estão instruídos? Será que eles estão sabendo se ele está podendo ou não? Será que eles estão sendo fiel às mulheres dele? Né? Ou não? Às vezes por falta até de comunicação, de entendimento, né? Por falta de entendimento. Eu costumo dizer, eu acho que dentro da missa, dentro da homilia, deveria ter sempre uma catequese pequena, falando dessas coisas de imagem, de adoração de imagem, explicando sempre, porque a gente costuma esquecer. Quando a gente quer pecar, a gente esquece qualquer coisa. Até a gente que tem um entendimento, quando a gente quer pecar, a gente procura qualquer defeito para a gente ir lá e pecar, né? Então, hoje a palavra vem dizer isso. Vem dizer que nós, verdadeiramente, nós temos 2 alimentos. O alimento da carne e o alimento do espírito. O alimento da carne, a gente vai morrer de todo jeito. Esse alimento da carne, ele não serve para nada na nossa salvação, para nada. Mas esse alimento, esse pão descido do céu, que é Jesus Cristo, a gente precisa receber para que a gente tenha vida eterna, para que a gente possa ter morada aonde quer que a gente for, quando a gente morrer, né? E isso não é palavra da gente, é palavra de Deus, é palavra de Jesus, é Ele que está dizendo, né? Então eu não sei como é que se vive no mundo sem receber a Santa Eucaristia, né? Como se vive? Tem gente que nunca recebeu, já tem gente que só recebeu no dia que casou, depois nunca mais voltou na igreja. Tem gente que só recebeu no dia da primeira comunhão, né? Temos a primeira comunhão para a gente receber esse Jesus na Eucaristia. Tem gente que só recebeu naquele dia quando criança, 11 anos. Depois não sabe nem o que é. Quando vai a uma missa aleatoriamente,
olha, não vai receber, né? Não se sente apto a receber. Não vou não, porque eu vim na missa de vez em quando, então não vou nem receber. Ou então, olha e diz assim, eu vim à missa hoje, faz aproximadamente 1 ano que eu vim à missa, eu vou receber. O povo tá indo, eu tô indo. Aí vai lá receber. A coisa é séria, a gente precisa ter essa consciência, procurar saber direitinho, né? Se a gente verdadeiramente tá mais ou menos merecendo receber o corpo de Cristo, porque é a mesma coisa que a palavra diz, eu sou o corpo, eu sou o sangue, o corpo, a alma e a divindade. Tem passagens que Jesus diz que a gente pode estar comungando, ou seja, recebendo a Eucaristia e formando a nossa própria condenação. A nossa própria condenação quer dizer isso, né? É você saber que está em pecado e você ir receber. É você saber que você está traindo sua esposa e você ir receber. Mas eu não posso sair daqui da fila da comunhão, não, porque se eu sair da fila da comunhão, nós somos casados. Casados de sacramento, né? Casamento na igreja. Se ela for e eu não for, tem homem que pensa assim, se ela for e eu não for, ela já vai ficar desconfiada. Por que tu não vai? Então ele vai. Você está recebendo a sua própria condenação, porque você está enganando ela, indo. Aí ali a mulher diz, não, ele é fiel a mim, que ele está vindo, mas Jesus está vendo. Então a tua condenação, ela está preparada, né? Porque a Deus ninguém engana. Então é mais ou menos isso que a palavra vem nos dizer hoje. Vamos refletir sobre isso. Vamos ver quanto tempo faz que a gente não recebe a Eucaristia. Vamos ver, fazer um exame de consciência em cima dos nossos pecados, né? Procurar um padre, confessar e renovar essa graça. Se você não tem vida maritalmente com ninguém, né? Que eu digo, vive junto, vamos se dizer, segunda união, vive junto com alguém, ou namora, tem um sexo fora do casamento, tem um sexo ali no namoro, você não pode comungar. Porque está fora das regras de Jesus, está fora da tarefinha de casa que é os mandamentos. Mas se você está sozinho, se você está sozinha e você não vive por aí buscando gato, cachorro, periquito, papagaio, procurando, sabe, o zoológico todinho, você pode fazer uma boa confissão e voltar a receber Jesus. Você está perdendo vida, você está perdendo vida eterna, né? Você está perdendo a vida, ele diz, quem não me receber, morrerá. Você está só se alimentando com o alimento da carne, o feijão, o arroz, né? A picanha, seja lá o que for. Mas o meu alimento não. Você não está se alimentando de mim. Você não está se alimentando. E aí? Né? A palavra de Deus é pesada. Pesada, mas fazer o quê, né? Abriu isso aqui, tem que sair. Uma boa tarde para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.